É isso, né? Acho que apareceu aqui que está gravando, então. Então tá bom, gente. Vamos começar aí. Acho que é muito legal a participação de todo mundo que está aqui. Vai ser a nossa atividade de inauguração, propriamente, do grupo de estudos. Então, queria agradecer aí a professora Rosana, né? A gente já tinha uma vontade de criar um grupo de estudos para discutir um pouco questões de apoio pedagógico, de serviços de apoio aos estudantes, e acho que esse momento de pandemia, por mais que tenha nos distanciado fisicamente de várias pessoas, talvez as pessoas mais próximas da gente, paradoxalmente está fazendo com que a gente se aproxime, a gente está tendo oportunidade de conhecer e dialogar com pessoas de vários lugares do Brasil. E aí, nesse sentido do grupo, a gente está numa perspectiva aí de discutir várias questões que envolvem o ensino superior, especificamente o brasileiro, né? Mais especificamente ainda o ensino superior público, e aí nas federais, que é a maioria das pessoas do nosso grupo de estudos. E aí, dentre os temas em que a gente pensou em conversar, um deles aborda as questões de permanência, de assistência, talvez uma certa confusão entre esses conceitos, e aí pensamos em convidar a professora Rosana para fazer, digamos, essa fala, talvez logo inicial, assim, para a gente, para já ajudar a gente a destravar alguns desses conceitos. Então, para quem não conhece a professora Rosana, ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade de Educação, né? A formação dela é na área da sociologia, o doutorado na área da sociologia. Ela coordena o LEPS, que é um laboratório de estudos e pesquisas sobre ensino superior, e acho que depois a gente pode compartilhar o link aqui, né, Rosana, porque tem bastante material lá legal, que às vezes pode combinar mais com a necessidade de um ou de outro, não com o tema tão específico do nosso grupo, apoio pedagógico, mas acho que tem uma série de discussões lá que são muito interessantes. Eles têm postado com frequência aí, principalmente agora, durante a pandemia, vários assuntos, então vale a pena lá dar uma olhada também no LEPS. E é isso, a gente tinha separado 2 textos da professora Rosana, assim, para fazer uma leitura principal, na ideia de um grupo de estudos. São textos datados, né, de 2014, os que a gente selecionou, então eu imagino até que a professora Rosana tenha possivelmente algumas atualizações. Então, a gente combinou, a professora Rosana vai fazer uma apresentação inicial agora, ela vai trazer um pouco desses conceitos e dessas ideias, e aí no final, após a exposição dela, a gente abre para as perguntas e para os comentários. Tudo bem, Rosana? Acho que se quiser compartilhar o seu PowerPoint também, fica à vontade, tá? Tá ótimo. Tá bom. Eu programei mais ou menos para meia hora, eu peço que vocês me avisem quando estiver terminando, tá? Para a gente ter tempo também para a conversa, para os debates, tá? Pode deixar. Gente, então, primeiro, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite do Carlos, da Michelle. Eu sei que a Ruth, me orientando, também esteve aí envolvida nessa iniciativa, que está aqui assistindo. Tem algumas carinhas conhecidas aqui. Fico feliz de ver a Helena, da Unicamp, me orientando a Bruna também. Enfim, a gente está com pessoas que, de uma forma ou de outra, vem discutindo e refletindo, pesquisando sobre o tema das políticas de permanência, de acesso à permanência no ensino superior, né? Então, é um prazer, eu acho que é um momento muito importante, principalmente nesses tempos aí de isolamento que a gente está vivendo, né? Eu vou passar diretamente para a minha apresentação. Deixa eu ver se dá certo isso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu não estou muito acostumada com esse Google Meet. Eu tenho que botar o quê? Janela ou tela inteira? Vocês sabem? Tela inteira é melhor, Rosana. Tá.
tela inteira, aí você clica de novo em cima da tela que vai aparecer, ele compartilha. Ah, não, mas espera aí, ele está compartilhando a própria tela que eu estou... Sim, aí você tem que ir para a sua apresentação. Ah, só um minuto. Você vai abrir o PowerPoint, né, para você, ele como tela inteira, e aí se for tendo algum comentário, alguma coisa, a gente vai te passando aqui pelo áudio, que aí você vai ficar... Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Então eu fiz alguma coisa errada, peraí. Desculpa, gente. Compartilhar. Eu devia ter testado isso antes, né? Carlos, acho que eu vou mandar para você, tá? Para você passar para mim, pode ser? Pode ser também. Porque eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Talvez tenha alguma coisa que eu não estou sabendo. Desculpe a confusão, mas eu vou começando para a gente não perder tempo. Tranquilo. Teu e-mail começa com Carlos? Eu não me lembro. Carlinhos K3. Tá. Já achei aqui. Vou botar só PPT para você saber o que é. Aí, foi. Mas eu vou começando aqui e quando você colocar, a gente... Tá bom. A gente começa a seguir. Bom, primeiro eu queria explicar para vocês um pouquinho do LEPES, né? O LEPES é o nosso Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, da Faculdade de Educação, da UFRJ. O LEPES, ele é relativamente jovem, ele foi formalizado como grupo de pesquisa em 2017, mas a gente já vinha de uma trajetória de pesquisa dentro do campo das políticas de permanência e de acesso ao ensino superior, e também do campo das políticas de ação afirmativa, né? Na verdade, a minha trajetória de pesquisa nessa área do ensino superior, ela começa no campo das ações afirmativas, né? E daí a gente caminha, vamos dizer assim, para o debate sobre expansão e sobre acesso à permanência, né? Eu coloquei aí como um primeiro slide, até para compartilhar com vocês, não sei se o Carlos já conseguiu abrir, justamente as pesquisas que estão em andamento agora, né? Até para vocês saberem o que a gente está envolvido em termos dos doutorandos e dos mestrandos que estão participando, né? Então, quando aparecer, isso, chegou. Então, você pode passar aí. Pode passar. Então, aqui a gente, como eu falei, né, começa nas pesquisas sobre essa área de relações raciais, políticas de ação afirmativa. Depois a gente esteve participando de uma rede de estudos sobre ensino superior coordenado pela professora Maria Lígia Barbosa, do IFIX, da UFRJ. Os debates sobre acesso, expansão e políticas de assistência e permanência. Um trabalho que nós fizemos sobre os cotistas no curso de pedagogia da UFRJ, o levantamento de ações de permanência nas universidades federais, que eu vou trazer muito rapidamente para vocês, que também é um trabalho que já está um pouco desatualizado, é de 2015, mas acho que ele ilustra aí também esse momento, né? Depois, pesquisas em colaboração também, eu esqueci de falar que muitos desses trabalhos em colaboração com a professora Gabriela Honorato, que também é da Faculdade de Educação, e alguns trabalhos também em parceria com a professora Ustana Vargas, da UF, né? Que inclusive hoje eu estava até assistindo uma live da Ustana, não sei se algum de vocês ficou sabendo que ela estava fazendo uma apresentação numa live da UF sobre permanência também. E a gente agora, mais recentemente, tem se dedicado mais ao tema da permanência
acadêmica, né, que a gente chama, né, questões associadas a justamente apoio pedagógico, apoio acadêmico, e alguns trabalhos também na área de resultados educacionais e evasão. Pode passar, Carlos. Então, aqui está a listagem, eu não vou descrever cada um agora deles para não tomar tempo, mas esse slide, depois o Carlos pode compartilhar com vocês, tá? E aí, quem tiver interesse, também tem umas referências aí no final, tem o nosso contato, mas a gente tem, de alguma forma, trazido aí um leque de experiências de pesquisa e reflexão nessas temáticas, né? Pode passar. Eu preparei uma apresentação, ela tem em torno de 30 slides, talvez alguns eu nem passe com muito detalhe, porque acho que alguns dos temas aqui vão chover no molhado, vamos dizer assim, para quem trabalha com assistência e permanência, mas pensando nos textos que foram sugeridos para vocês lerem, né, aquele trabalho sobre um balanço das políticas de ação afirmativa e o outro que a gente compara as ações de assistência e permanência na UF e na UFRJ, de fato, né, como o Carlos falou, eles são meio datados, né, então eu tentei justamente partir de lá, mas trazer para questões mais contemporâneas, vamos dizer, que a gente está discutindo agora no nosso grupo de pesquisa e nas nossas pesquisas, né, então, rapidamente passar pela expansão da educação superior no Brasil, políticas de ação afirmativa, as questões conceituais de assistência e permanência, esse nosso breve levantamento que a gente fez em 2015, diferentes dimensões das políticas de permanência, e a gente vai focar mais justamente no que a gente está trabalhando agora, nas ações de apoio pedagógico como estratégia de permanência, e dois conceitos mais recentes, vamos dizer assim, que a gente está começando a trabalhar, de engajamento estudantil e pertencimento. Tá? Então, para a gente situar, né, claro que, como eu falei, todos vocês têm ampla familiaridade com esse debate, né, a grande elitização que houve no nosso ensino superior no Brasil, né, desde a sua fundação. A UFRJ completa 100 anos, né, daqui a 3 semanas, né, no dia 7 de setembro, reconhecida, né, formalmente como a primeira universidade brasileira, mas a gente sabe que nesses 100 anos, né, muito pouco, vamos dizer assim, pegando o caso da UFRJ, mas se aplicaria a outras, muito pouco da história da UFRJ, a gente poderia dizer que foi voltada para pensar efetivamente um modelo inclusivo, um modelo democrático de acesso e permanência, né? A gente teve ondas de expansão que foram marcadas principalmente pela expansão do setor privado, mas nos últimos 20 anos, né, também uma expansão no ensino superior público, principalmente nas federais, né, mas a gente ainda está com essa taxa líquida em torno de 20%, 21%, que pelos padrões internacionais sabemos que ainda é bem baixa, né, para garantir uma efetiva democratização do ensino superior. Pode passar. Do ponto de vista das ações afirmativas, né, eu acho que é importante a gente pensar que, a partir dos anos 90, houve, de alguma forma, uma confluência, vamos dizer assim, entre a agenda de expansão do ensino superior, né, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista das demandas que eram colocadas pela sociedade, mas também do ponto de vista de uma pressão de grupos específicos que se encontravam amplamente excluídos do ensino superior, né? Eu sempre gosto de lembrar o movimento dos pré-vestibulares populares, né, dos pré-vestibulares comunitários, enfim, que tiveram essa marca de questionar profundamente, né, as formas de acesso ao ensino superior no Brasil, e a partir dos anos 90 eles se ampliam, se expandem e vão ser atores importantes aí nessas mudanças, né? A gente tem também medidas como o Enem, né, e outras formas de transformação do acesso, né? Na década de 2000, a gente teve um momento importante de mobilização do movimento negro, antirracista, se a gente puder, né, chamar assim hoje, que foi a Conferência Internacional contra o Racismo, a Conferência Global contra o Racismo, e isso provocou ações que passaram a ser implementadas, né,
mais voltadas para a inclusão específica da população negra no ensino superior. Isso se tornou mais efetivo, principalmente a partir da adoção da lei de cotas, em 2012, né, e também do julgamento da constitucionalidade das cotas no Supremo, né. Então, a gente tem esses marcos aí que delimitam essa expansão. E essa, mais que expansão, na verdade, aqui a gente está falando de uma transformação do público, né, de uma diversificação do público que acessa o ensino superior. Pode passar. Então, como eu falei, é um debate relativamente recente, a gente sabe que ele é absolutamente polêmico, né, e teve sempre muitas críticas, mas a gente avalia, e isso está no texto num dos textos que foi indicado aí para vocês olharem, que é uma política que a gente pode avaliar como uma experiência de sucesso, porque ela trouxe efetiva diversificação do acesso ao ensino superior, embora a gente ainda conviva, né, com altos padrões de desigualdade. Pode passar. E aqui, basicamente, é a síntese do que está naquele artigo, né? A gente reconhece avanços das políticas de ações afirmativas quando a gente fala dessa ampliação do acesso, quando a gente fala da legitimidade das políticas, né? Porém, a gente ainda encontra desafios relacionados à permanência, relacionados à expectativa dos estudantes de ensino médio, principalmente de origem popular, né? Principalmente aspectos ligados à falta de informação sobre esses mecanismos de acesso e a qualidade do ensino. A gente está vivendo agora essa experiência dramática aí, né, desse Enem que vai acontecer no início do ano que vem, com os alunos absolutamente pouco preparados, né, para a prova. E a gente tem também algo que depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar mais, que eu acho que é muito importante pensar quais os efeitos que a presença desses estudantes, né, dessa maior diversidade de estudantes, traz para as nossas próprias instituições, né? Então, no caso da UFRJ, a gente vê isso, e eu acredito que em várias outras instituições, né, a presença, por exemplo, dos coletivos identitários, né, nas universidades, trazendo demandas específicas, questionamentos, demandas do ponto de vista pedagógico em relação a transformações dos currículos, né? Então, tudo isso é algo que é provocado dentro das nossas instituições a partir da presença desses estudantes, né? Pode passar. E agora eu vou entrar, então, no que, vamos dizer assim, me foi encomendado, né, que é mais especificamente o debate conceitual sobre permanência, e a gente já vem trabalhando no nosso grupo de pesquisa há alguns anos com esse autor francês, que é o Alain Coulon, né, que quem não conhece, eu acho que vale a pena, né, ter a oportunidade de ler o trabalho do Coulon. É muito interessante porque ele faz uma pesquisa num dos campos da Universidade de Paris, né, lá no final dos anos 70, né, 80, e muito do que ele diz lá, né, sobre o perfil dos estudantes trabalhadores, a expansão, etc., diz muito do que nós vivemos hoje no Brasil 40 anos depois, vamos dizer assim, né? Então, ele nos ajuda a pensar sobre essa realidade atual, embora ele não tenha estudado o Brasil, né? Ele tem um livro chamado A Condição de Estudante, né, em que ele relata essa pesquisa que ele fez, é uma pesquisa muito detalhada, de forma de forma etnográfica. Ele usa muito relatos e registros de materiais qualitativos a partir dos estudantes, e ele vai falar desses 3 tempos, né, que ele identifica nessa processo de se tornar estudante, né, como ele fala, né, um tempo de estranhamento, quer dizer, um tempo de você chegar e não conhecer o ambiente, não conhecer como a instituição funciona, um tempo de aprendizagem, onde você começa a entender as regras do jogo, a entender como as instituições funcionam, e o que ele chama propriamente o tempo da afiliação, que seria, vamos dizer, esse processo se completa, né, e o estudante se vê plenamente afiliado, né, ou integrado dentro da instituição de ensino superior, né. A gente também, nesses estudos iniciais nossos sobre permanência, a gente também trouxe, né, uma reflexão
do Bourdieu e do Champagne sobre os excluídos do interior, né, quer dizer, essa ideia de que mesmo o Bourdieu fala isso em relação a estudantes de ensino médio que vêm de origem popular, mas a gente poderia pensar também no caso do ensino superior, né, mesmo aqueles estudantes que acessam, que chegam a esse espaço, eles podem se sentir não totalmente incluídos, né, aquelas expressões que a gente escuta muitas vezes os estudantes falarem, né, peixe fora d'água, né, esse lugar não é para mim, eu não sei me movimentar direito aqui. Pode passar. E agora a gente tem trazido mais, né, e eu vou dizer para vocês com toda a sinceridade que eu, muito recentemente, eu comecei a ler mais sobre a contribuição do Vincent Tinto, né, que é um autor que produz muitíssimo sobre os debates sobre permanência e evasão desde os anos 70, né, mas eu, mais recentemente, de fato, é que eu comecei a ler mais o trabalho dele, então o que eu estou trazendo para vocês são muito mais as minhas leituras iniciais, né? Mas não deixa de ser interessante que eu fui, por exemplo, fazer uma busca sobre trabalhos do Tinto publicados no Brasil, né? Até comentei isso com a Ruth outro dia, né? Eu falei, gente, não tem praticamente nada dele traduzido aqui, né? Pode ser que eu não tenha encontrado ainda, mas a gente não localizou. Então, é um autor que, vamos dizer, em português ele não circulou muito. E, por outro lado, eu fui também ver trabalhos que usam a teoria do Tinto no caso brasileiro, né? Eu fui olhar em termos de teses e dissertações e também não identifiquei muitos, identifiquei alguns, né? Que eu estou começando a olhar agora para olhar, analisar o caso, né? A realidade brasileira a partir das teorias dele. Então, acho que a gente, mesmo que seja com 40 anos de atraso, vale a pena a gente estudá-lo mais. E aí, olhando os trabalhos do Tinto que a gente começou a ver, né, eu observo que, primeiro, né, é muito interessante pensar que ele também fala dessa metodologia, dessa forma de organização, né, da reflexão dele em 3 estágios, né, da mesma forma que o Coulon, né, então, tanto o Coulon quanto o Tinto vão falar dessas etapas, né, que caracterizam esse processo de integração. O Tinto vai falar de separação, transição e incorporação, integração, né, de uma maneira bastante semelhante até, né, mas pensando a partir da realidade dos Estados Unidos, né, então ele vai falar de uma primeira etapa que requer uma dissociação do passado, do ensino médio, do que o estudante traz, né, da sua vivência anterior, a transição entre essa passagem entre o antigo e o novo, né, e esse processo que se converteria, então, ao final, numa incorporação na comunidade acadêmica. Pode passar. Outra questão que eu acho importante trazer do Tinto é essa dimensão longitudinal que ele fala sobre o percurso do estudante dentro da instituição universitária, né? Então, a ideia de que a instituição está mudando, o estudante está mudando à medida que ele avança dentro do percurso dele, né? Pensar essa dimensão do percurso é muito interessante, e isso vai nos trazer muitas questões importantes para pensar o que é necessário em termos de promover, vamos dizer, essa integração no início, né, para os calouros, para os alunos que estão chegando, e em outros momentos posteriores, né? Então, essa ideia da abordagem longitudinal, né? Então, a compreensão de que o estudante ingressa no ensino superior e vai se transformando à medida que conhece e se integra no ambiente acadêmico, né? E o papel das ações institucionais, né? Então, tem uma breve citaçãozinha dele aqui, né? É preciso ver que o abandono escolar como resultado de um processo longitudinal de interações entre o indivíduo e a instituição, incluindo colegas, faculdade, administração, etc. Tá? Pode passar? E ainda, dentro dessa dimensão da permanência, né, eu trouxe aqui algumas reflexões a partir, vou começar aqui pelo fim do slide, na verdade, da Viviana Mankowski, que é uma colega da Universidade de San Martín, da Argentina, que a gente também tem começado uma colaboração, e ela traz justamente essa dimensão das ações de apoio aos estudantes nos primeiros 2 anos, né? E ela
usa essa terminologia da pedagogia dos inícios, né? Que eu acho que é uma imagem boa para a gente pensar também, né? Ela vai falar muito do papel docente, né? Nesse caso aqui, a pesquisa dela é mais voltada para que ações os docentes podem ter, né, nesse processo, e ela traz essa ideia, né, de que dúvidas crônicas podem se converter, né, num fator de abandono, quer dizer, tudo que vai ficando não esclarecido, não absorvido, não resolvido, né, pode trazer no médio prazo a evasão, né? E aqui, nos 2 pontos iniciais desse slide, na verdade, eu trago reflexões a partir do trabalho meu com a Austana Vargas. A gente fez um breve levantamento sobre as ações de permanência no Brasil, no Chile e na Argentina. Na verdade, é demais falar isso, né? Porque a gente pegou 3 instituições, a UFRJ, a Universidade de San Martín e a UFRJ-UBA, a Universidade de Buenos Aires, né? E eu não me recordo agora o nome da universidade lá do Chile, para trazer alguns exemplos de ações que essas instituições estavam fazendo, mas também trazendo aspectos da legislação e das orientações desses países em termos de expansão, em termos de permanência, né? Então, a gente traz essa ideia, né, da permanência como um elemento intermediário entre o ingresso e a conclusão. Óbvio que isso não é nenhuma originalidade, né, mas é uma forma de delimitar, né? Pensar a permanência como um aspecto central da democratização, né? E pensar que essas políticas têm o objetivo de promover democratização e equidade, e devem ser capazes de romper o círculo vicioso da acumulação de desvantagens. Então, tudo que a gente tem trazido nessa temática, a gente tem sempre pensado como as instituições têm um papel de não reproduzir desigualdades que vêm de antes, né? Se a gente, claro que isso é uma meta difícil, né, de difícil alcance, dentro das condições muitas vezes limitadas e precárias que as nossas instituições têm, mas acho que a gente tem que colocar isso como uma meta a ser alcançada, né? Pelo menos como um horizonte. Pode passar. Bom, e aí, isso aqui eu trago uma reflexão que foi o que a gente construiu junto com a Gabriela Honorato, lá nos momentos iniciais do nosso trabalho sobre esse tema, e aí nesse texto de 2014 a gente traz essa reflexão, né, de que as políticas de permanência elas seriam mais abrangentes, né, elas teriam aspectos relacionados a diferentes tipos de inserção dos estudantes, né, então desde o aspecto de ações que os estudantes possam ter acesso, né, para além, né, da frequência às aulas, né, tipo aspectos relacionados à iniciação científica, eventos, etc., a extensão universitária, e, na verdade, elas são previstas para todos, né, todos os estudantes, de alguma maneira, a instituição precisa trabalhar pela permanência deles, né? Mas existem, dentro das políticas de permanência, as políticas de assistência contidas, né, dentro das políticas de permanência, com um foco mais específico na situação de alunos mais vulneráveis, né? Então, a permanência aqui, quando a gente estava falando em 2014, e é legal a gente conversar sobre isso aqui, porque eu acho que a gente foi, de alguma maneira, expandindo, né, também o que a gente pensa como assistência de lá para cá, mas aqui, nesse momento, a gente estava vendo a assistência muito voltada para as ações para alunos mais vulneráveis, né? Então, tudo que tinha a ver com aspectos mais financeiros, moradia, alimentação, transporte, né? Que está muito dentro, vamos dizer, da matriz do PNAS lá, como uma parte que ocupa mais espaço, né? Dentro das políticas orientadas pelo PNAS, né? Mas, e a permanência como algo muito mais amplo. Mas eu acho que a gente pode pensar que dentro dessas ações de assistência, a gente também vai ter outras que não se limitam, né, ao aspecto financeiro, né, como a gente vai ver depois. Pode passar. Então, pensando nessas dimensões de permanência, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista acadêmico, simbólico, né, tudo que tem a ver com esse senso de pertencimento, não discriminação, respeito à diversidade, né,
E a gente trouxe aqui também, só para lembrar, né, eu tenho certeza que todos vocês conhecem, aquele dado da pesquisa da Undif que mostra justamente que após as questões financeiras, né, as dificuldades relacionadas a aspectos pedagógicos também são apontadas pelos estudantes, né, como dificuldades de permanência, né, carga excessiva de trabalhos, falta de disciplina de estudo, relação professor-estudante e dificuldade de aprendizado. Então, é impossível, na verdade, a gente pensar essas coisas de forma dissociada. Né? Pode passar. Aqui eu já falei do nosso trabalho lá do Brasil, Chile e Argentina, é só reforçar que a gente identificou, né, a partir do olhar sobre as experiências dessas 3 universidades, em 3 países diferentes, né, que essa possibilidade de conjugar o apoio material, né, financeiro, pedagógico e ampliação de oportunidades acadêmicas era justamente a chave do que a gente viu como mais positivo, mais eficaz como ação de permanência. E aqui eu queria trazer, esse texto também eu posso compartilhar com vocês depois, ele foi publicado num livro, na verdade, esse levantamento que eu e a professora Ustana Vargas fizemos sobre ações de permanência e assistência nas 63 federais que a gente realizou em 2015. Então, claro, como eu falei, que aqui já está desatualizado, né? De lá para cá, a própria UFRJ, por exemplo, a gente mudou, né, completamente a política de assistência de ano passado, né? Então, muito aí já mudou, mas é só para ter um panorama do que a gente identificou naquele momento, tá? A gente olhou isso aqui, gente, só a partir dos websites, tá? Não houve pesquisa em loco nas universidades, então também, certamente, teve imprecisões. Mas, resumindo, olhando aí o próximo slide, pode passar, a gente identificou, né, principalmente, claro, né, como não poderia deixar de ser esses 5 grupos, né, as nossas bolsas, né, de auxílio à permanência, eram a principal política ofertada, moradia, seja através da residência ou do auxílio moradia, alimentação também, seja restaurante universitário ou o subsídio, né, para alimentação, transporte da mesma forma, né, e a gente agrupou, né, como um outro tipo de ação de assistência e permanência, outras ações que as instituições ofereceram, que a gente lista aí a seguir, tá? Mas essas, sabendo, pode passar, Carlos, sabendo que essas são com uma frequência bem menor em 2015, né? Eu até teria a hipótese, a gente pode conversar sobre isso aqui, de que elas se expandiram muito de lá para cá, né? Que a gente teria muito mais instituições oferecendo ações desse tipo, né? Então, aqui são... na verdade, a gente sintetizou, né, que foram mencionados 60 tipos de atividades outras, né, que não aqueles 4 grupos, aqueles 4 itens que eu falei antes, né, então, dentre essas, as que mais tiveram mais frequência, né, apoios eventuais e emergenciais, educação infantil, apareceu em 25 instituições, atenção à saúde, em 15 instituições, ações voltadas para estudantes com deficiência, essa aqui eu tenho absoluta certeza que houve uma expansão grande, né, de lá para cá, até por conta da lei da reserva de vagas, né, para pessoas com deficiência, Bolsa Atleta e apoio em competições esportivas, ações de incentivo à cultura, inclusão digital, que sabemos também que agora, né, com o ensino remoto também está ampliando muito, né? Apoio à participação em eventos científicos, apoio pedagógico, apoio à aquisição ou empréstimo de material didáticos, como cópias e outros kits de material para formação profissional. Então, eu acho que isso aqui é interessante como uma forma de olhar essa grande floresta, vamos dizer assim, esse grande panorama, né? Mas acho que a gente, claro, o importante depois é olhar dentro de cada uma das instituições, quais seriam as ações, como elas estão sendo desenvolvidas, né? Bom, agora eu trouxe aqui para vocês mais reflexões do que a gente está trabalhando nesse momento, né? Eu trouxe, na verdade, algumas questões que são relacionadas a
trabalhos que estão em andamento, como eu falei, e também hipóteses de trabalho, vamos dizer, que a gente está desenvolvendo, né? Então, as questões sobre apoio pedagógico, como estratégia de permanência, tem sido um foco importante do nosso trabalho agora, pensando muito naquela ideia de que nós já constatamos, né, muitas vezes, em muitos estudos e na prática, de que não é suficiente o apoio financeiro, que ele tem que vir acompanhado de várias outras ações, né? Então, as questões relacionadas à organização, planejamento de estudos, gestão do tempo, né, podem ser decisivas, né, para os estudantes, né, de novo, reforço, mais ainda no momento que a gente está vivendo. Então, se os estudantes não conseguem desenvolver essas estratégias, isso pode gerar, enfim, insucesso, abandono. Existe a importância das ações promovidas para os ingressantes, né, como eventos, palestras, rodas de conversa. A gente tem visto essas ações como importantes, mas, ao mesmo tempo, a gente tem observado também a importância de propostas mais permanentes de acompanhamento acadêmico, né, que possam, pelo menos, apoiar os alunos ao longo de um semestre, ao longo de, pelo menos nesse momento aí inicial, né. A gente também observou aqui, né, a partir do levantamento da pesquisa que nós fizemos junto aos estudantes de pedagogia, claro que aqui também já tem um tempinho, mas ali sobressaiu muito, né, para nós as dificuldades associadas à leitura de textos, a dificuldade de se expressar por escrito, e as dificuldades relacionadas a trabalhos orais, né? A gente também tem os textos da pesquisa resultantes dessa pesquisa, e os estudantes nos apontam, né? Aqui nesse caso foi tanto através de questionários como de entrevistas individuais, que essas limitações elas podem ter vamos dizer assim, um resultado fatal, né, no percurso universitário. Pode passar. A gente observa, então, como eu falei, né, um crescente número de ações de apoio acadêmico, né, eles têm ganhado mais importância, ações que muitas vezes não implicam em tanto recurso financeiro, que não significa um número X, né, de centenas, dezenas de bolsas, por exemplo, os alunos, mas que podem ter efeitos importantes do ponto de vista dos resultados acadêmicos. Né? Pode passar? Então, do ponto de vista da promoção da permanência, né, a gente tem pensado justamente nessa necessidade de mobilizar diferentes tipos de políticas e recursos, diferentes, para que aconteça, né, essa integralização do curso no período previsto, né, especificidade das políticas de permanência dentro de cada área e curso. Muitas vezes elas acontecem de forma dispersa, sem coordenação institucional, e aqui eu acho, como a gente tem vários participantes aqui que atuam diretamente, né, na assistência estudantil e nas pró-reitorias, né, eu acho que é muito legal a gente pensar essa questão do que pode ser pensado como algo comum aos estudantes da instituição como um todo, e talvez o que precisa ser mais aplicado dentro de cada área, dentro de cada carreira, né, ou pelo menos das grandes áreas, né, porque certamente, por exemplo, nós na pedagogia, né, que experimentamos essa dificuldade dos alunos com leitura e escrita, talvez isso não seja uma dificuldade tão grande em outras áreas, né, a questão vai se colocar em outros aspectos, né. A Ruth, por exemplo, está estudando os cursos de engenharia, né? E na engenharia a gente vai observar outras dificuldades associadas às dificuldades acadêmicas, né? Então, acho que a gente tem uma tarefa aí, uma demanda, né, da gente conhecer muito mais as ações institucionais que estão acontecendo, comparar diferentes experiências, né? E pensar esse sucesso e engajamento acadêmico como uma finalidade da instituição. Pode passar. Eu não sei como é que está o tempo, Carlos, me fala. Já passou? Sigo?
Tá. Eu acho que está quase acabando. Então, como eu falei para vocês, a gente está agora avançando, né, para discutir esse conceito de engajamento estudantil, né, de student engagement, como um fator de sucesso acadêmico, um fator de permanência, né, que seria uma atitude de envolvimento e compromisso do aluno com seu desenvolvimento como estudante, implicando num compromisso da instituição em viabilizar os meios para que esse pleno engajamento aconteça, né? Então, de novo, essa ideia de pensar, vamos dizer, essa ideia do engajamento voltado para a permanência como algo de mão dupla, né? Pode passar. Uma outra ideia que essa mesma autora que a gente está trabalhando traz, né? Essa ideia de que o estudante se sinta como parte de uma comunidade de aprendizado, né? Que contribui de forma efetiva para o engajamento estudantil e para a permanência, né? E aí ela vai trazer a importância do papel dos professores, da prática pedagógica, em relação aos técnicos, também é considerada crucial essa abordagem dessa situação de aprendizado, né? Se sentir parte de uma comunidade de aprendizado que influencia positivamente o engajamento estudantil. Pode passar. Dentro dessa ideia, né, trazer a importância de promover ações que representem um efetivo engajamento institucional nas ações de permanência, né, isso envolvendo, né, essa responsabilidade que recai sobre diferentes atores, o estudante, o docente, a instituição, o governo, né, uma importância, né, uma responsabilidade institucional que traga mudanças na percepção dos docentes sobre os estudantes, né, convertendo-se eles também como agente formativo, né? Não é o aluno sozinho que vai se engajar, é necessário um arcabouço institucional que procure responder a essas necessidades, né? E aí, eu aqui, embora a Mankowski fala especificamente de docentes, né, eu agregaria também a importância dessa percepção dos outros profissionais também, né, dos técnicos, dos assistentes sociais, dos pedagogos, psicólogos, etc. E eu estou me lembrando que recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma banca, de um trabalho de uma assistente social, uma banca em serviço social, né, uma tese de doutorado, na PUC do Rio, e ela fala justamente, ela fez uma pesquisa, ela é assistente social do IFE, né, do Instituto Federal aqui do Rio, e ela trazia na pesquisa justamente a percepção dos profissionais da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis do IFE sobre os cotistas, né, e os estudantes beneficiários das políticas de assistência. Então, ela trazia essa questão de como muitas vezes, principalmente os profissionais mais velhos, que já estavam na instituição há muitos anos, não tinham uma abertura para olhar para esses estudantes como olhar dentro das perspectivas das dificuldades deles, etc., né? Então, enfim, ela traz um longo debate. O nome dela é Sandra Machado, depois eu posso também passar a referência para vocês, mas me lembrei especificamente dessa pesquisa que eu conheci agora. Pode passar, Carlos. Então, outro conceito que a gente está começando a trabalhar também, né, que é discutido na literatura acadêmica sobre educação superior, é essa ideia de belongingness, né, desse senso de pertencimento, sensação de pertencimento, compreendida como um conjunto de fatores que faz com que os estudantes se sintam parte, se sintam respeitados e apoiados, o que contribuiria para o seu sucesso acadêmico, né? E aqui, como eu falei, é algo que a gente está começando a explorar agora, né? E aí, já terminando, né, eu diria que é importante a gente ter essa perspectiva, né, que se o aluno não conclui o curso, ou se conclui ao longo de um tempo muito acima do previsto, é possível apontar também uma responsabilidade institucional, levando à possível identificação de que a instituição falhou na sua função social, e pensar que a conclusão do curso resulta tanto de uma determinação e atitude individual, quanto da existência de um projeto institucional
que promova os incentivos necessários para que esse sucesso ocorra, né? Reforçando essa dimensão aí da mão dupla, como eu falei, né? Pode passar. E aí, como última reflexão, eu trago aqui essa fala do Tinto, né, em que ele diz que frequentemente os programas de promoção da permanência, de permanência bem-sucedidos, se tornam oportunidades de autorrenovação institucional, um resultado que no longo prazo pode ser muito mais positivo para o bem-estar da instituição do que a simples redução dos índices de evasão. Então, e aí eu estou pensando muito isso também no contexto que a gente está vivendo agora, né? Eu não quis trazer, né, especificamente as ações de permanência agora no momento da pandemia, né, mas eu acho que a gente pode conversar mais sobre isso, mas eu acho que esses momentos de crise, né, de uma mudança tão inesperada, né, como foi esse processo, como está sendo esse processo da pandemia, do ensino remoto, etc., talvez a gente possa tirar algo bom disso tudo, né, seja essa oportunidade da gente pensar nessa possibilidade de, como ele coloca aqui, né, de autorrenovação institucional, de mecanismos que impactem, né, para toda a instituição, e que a gente olhe isso como uma oportunidade, já que a gente já está dentro dessa situação e não tem como escapar, né, vamos dizer assim. Bom, mas é isso. Aí no final aqui tem algumas referências dos nossos trabalhos, como o Carlos falou, a gente tem aí os 2 e-books que saíram com os trabalhos do LEPES, né, como resultado das nossas pesquisas. Pode passar. Esse é o do ano passado. Aqui alguns trabalhos que a gente publicou também nos últimos anos. Pode passar. Pode passar. E aqui a foto do nosso grupo de pesquisa, que eu sempre gosto de trazer para pensar que a gente está trabalhando junto, né? Nada disso aqui acontece individualmente. Gente, muito obrigada, tá? Fico à disposição aí para a gente conversar. Bom, gente, queria agradecer aí a professora Rosana pela fala. Eu acho que, para quem conseguiu ler os textos, ela foi bem além, talvez, do que o que a gente tinha mais ou menos imaginado, né? Eu acho que ela citou 2 autores, assim, o Tinto e o Coulon, que a gente já tem programado para trabalhar mais especificamente com as obras deles em outras semanas, né? A Ruth, inclusive, é que ficou incumbida aí de trabalhar um pouco do Coulon, então a gente vai aprofundar um pouco mais isso, e acho que só para a gente favorecer um pouco o debate aqui, né, porque quando a gente for falar de apoio pedagógico, e talvez for pensar um pouco nas nossas questões mais específicas e profissionais, a gente vai acabar indo lá no limite para as atividades com os estudantes, e acho que a proposta do grupo é chegar nisso, mas acho que a ideia hoje talvez é a gente debater um pouco de uma maneira um pouco mais ampla, né, do ponto de vista mais de políticas institucionais, aí que a gente possa, de alguma maneira, estar amarrando essas ações que a gente já tem feito de apoio pedagógico, né. Então, acho que, nesse sentido, a gente vai ter as perguntas aqui, que o pessoal vai fazer. Eu acho que eu tinha ensaiado algumas coisas, acho que várias coisas a Rosana já acabou abordando, então não é necessário retomar, principalmente acho que a questão da assistência e da permanência. Aí é mais uma dúvida, eu sei que a Rosana, frequentando aí as bancas de serviço social, talvez tenha até alguma contribuição, não só da sociologia, mas eu acho que quando a gente pensa um pouco na assistência, na verdade a gente também está pensando de alguma maneira em recorte dos nossos estudantes, em grupos, né? E aí, pensando isso no apoio pedagógico, eu ficaria pensando, será que alguma ação de apoio pedagógico, pensando na lógica da assistência, de que a gente tem grupos diferentes dentro das nossas instituições, se de repente caberiam ações específicas para esses nossos diferentes grupos, né? Se a gente pega os dados do Fonaprace e da Andifes, né, os últimos questionários que foram aplicados em 2014 e 2015,
2018, o que a gente tem de resultado são estudantes que demonstram poucos hábitos de estudos. Então, a maioria deles demonstra esses poucos hábitos, e não é nem necessariamente do ponto de vista de conhecer algumas técnicas propriamente de estudo, mas simplesmente porque eles não têm no planejamento deles um horário reservado para estudar, além do próprio horário de aula. Isso não necessariamente dos estudantes do noturno, que a gente já imagina que vai ter uma restrição de horário um pouco maior, mas, de maneira geral, as pesquisas têm apontado que esses estudantes, eles não têm esses hábitos de estudos, e aí a gente pode pensar um pouco naquela coisa de serem estudantes de primeira geração, né, no ensino superior. Isso dificulta muito a vida deles, de não ter alguém próximo para trocar e entendendo o que é esse ensino superior, e também das mudanças que a gente teve na educação básica, né? Se a gente for pegar o próprio ensino médio, essa coisa de ter a lição de casa, o dever de casa, ele tem sido menos frequente na educação básica do que já foi em outros tempos. Então, meio que essa pessoa, esse indivíduo, ele não foi sendo acostumado a desenvolver esses hábitos de estudos. E aí, já voltando a mais uma pergunta em termos de apoio pedagógico, que aí eu fico pensando, se de repente muitas dessas ações, elas não seriam mais interessantes a gente pensar elas localizadas nas nossas instituições do que na pró-reitoria. Aí, como fazer isso, eu não sei, mas vou dar o exemplo. Um estudante de medicina no horário integral, ele vai ter um planejamento do tempo dele, da organização de estudos, completamente de alguém da área da pedagogia, da educação e das licenciaturas, além da gente somar as questões de vida particulares. Então, pensando nessas questões mais institucionais de apoio pedagógico, eu fico pensando que, num primeiro momento, talvez fizesse mais sentido que essas ações elas fossem localizadas institucionalmente, se não especificamente numa faculdade de educação para pedagogia, num instituto de ciências sociais e humanas, que é um pouco mais próximo, mas algumas coisas um pouco mais localizadas, porque, não sei, eu fico um pouco com essa sensação. E aí uma outra pergunta mais para agregar, e acho que fica à vontade para responder, Rosana, num dos artigos, né, até cita o exemplo de um programa da UF, né, que eu sei que a Unirio também tem, que, na verdade, os professores, eles cadastram, né, os projetos dele, só que eles selecionam os alunos que têm o perfil da assistência estudantil, ou seja, aqueles que você já teve uma análise, que eles preenchem os requisitos do PNAES e depois os requisitos da instituição. Então, os professores, seja um projeto de extensão, iniciação científica, e eu não sendo da área do serviço social, eu vejo com muito bons olhos esse tipo de ação institucional. Mas a gente entra num outro campo de, às vezes, amarrar uma bolsa que é um direito social, com uma questão que, em alguns momentos, é entendido como uma contrapartida, e não necessariamente como um direito de aprender a fazer iniciação científica, projetos de extensão. Então, se você quiser comentar alguma coisa, que a gente está no nosso... Aqui, como é um grupo de estudo, a ideia é a gente debater mesmo, porque no limite a gente volta depois para as nossas instituições, para pensar como isso também se dá dentro das nossas instituições. Acho que, de maneira geral, eu queria deixar essas perguntas. Acho que aqui no chat a gente já tem algumas, né? Teve quem se inscreveu. Acho que tem alguém que se inscreveu, talvez pudesse dar uma rodada, né, e depois eu comento. Acho que sim. Bom, boa noite. Eu acho que a Gleice está inscrita, e logo após a Gleice, eu também queria falar um pouquinho, tá? Obrigado. Boa noite, gente. Eu não sei se a professora quer responder primeiro, ou se eu faço algumas colocações. Ou... Pode fazer, Gleice, que aí a gente agrega algumas questões e eu respondo. E eu vou comentando também. Primeiro, muito obrigada pela tua contribuição, Rosana. Foram coisas muito legais que tu falaste. As realidades são semelhantes e diferentes, assim, dentro de uma mesma perspectiva, assim. Rio de Janeiro, capital, Rio Grande do Sul, Santa Maria, interior, mas com peculiaridades
parecidas, certo? Então, eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Universidade Federal também. Nós estamos completando esse ano 60 anos aqui em Santa Maria, de Universidade Federal. A nossa assistência estudantil vem desde 1963. Então, logo que começou a universidade, nós já começamos com Casa do Estudante aqui. Então, a nossa assistência estudantil já vem daquela época, com a Casa do Estudante. Então, já é uma construção de assistência estudantil que já vem há muito tempo. Claro que foi uma construção bem complicada no começo, né? E se vocês... a Rosana falou que foi pesquisado bastante nos sites das universidades a questão da assistência estudantil. Eu não sou da área da assistência estudantil, eu sou do apoio pedagógico. Então, eu estava vendo, assim, quando ela foi falando sobre as bolsas e as coisas que tem nas universidades, eu fui dando uma espiadinha, assim, no que a nossa universidade oferece. E, realmente, nós temos muita coisa a ser oferecida dentro dessa área. Desde a questão da moradia, que hoje nós temos mais de 2.000 alunos dentro da nossa Casa do Estudante, até a questão de bolsa de alimentação, bolsa de apoio pedagógico, várias outras questões. Mas o que mais me deixa ansiosa dentro dessa questão do apoio pedagógico é que dentro da nossa instituição, e eu coloquei ali no chat que eu sou da unidade de apoio pedagógico dentro do Centro de Educação, que é um centro de formação de professores, que hoje tem 2 cursos, que é o curso de Pedagogia e Educação Especial, e a gente atende todas as licenciaturas dentro desse apoio pedagógico também, é que a gente tem se deparado, além dessas questões que a Rosana falou, que são as questões de dificuldades de aprendizagem, principalmente, que é essas questões de problemas de leitura, problemas de escrita que a gente tem também, nós temos um grupo de colegas que trabalham com a unidade de apoio pedagógico, que é um grupo bem variado, porque na nossa instituição nós não trabalhamos só com pedagogos, mas com técnicos em assuntos educacionais, que são licenciados, que trabalham que passaram no concurso como técnicos, e nas unidades de apoio pedagógico nós temos também colegas que trabalham, que são ou técnicos dentro dessa área, ou psicólogos que também trabalham com a gente, e também estão fazendo essa atividade de apoio pedagógico, e a gente acaba trabalhando junto. E daí, dentro dos diversos cursos diferentes, nós temos realidades diferentes. Mas uma questão que é comum em todas as unidades, seja na tecnologia, seja na educação física, seja no CCR, que é a parte das rurais, ou seja na educação, é a saúde mental dos nossos alunos. Então, o nosso apoio pedagógico tem degringolado para a questão do apoio psicológico dos nossos alunos. Então, toda a parte que a gente antes trabalhava num apoio mais pedagógico, hoje passa num apoio psicológico também deles. Dentro da nossa instituição, que é a Universidade Federal de Santa Maria, nós temos uma coordenadoria de ações educacionais que faz toda essa coordenação desse apoio, que seria assim. Então, toda a parte de organização desse apoio pedagógico passa pelo CAED, que é a nossa coordenadoria de ações educacionais. Então, desde a questão da resolução 33, que da nossa instituição é a resolução do jubilamento hoje, até essa questão das ações afirmativas, das ações dos estudantes que precisam de apoio educacional especializado, os indígenas, toda a gama dos estudantes que entram pelas cotas na nossa instituição, que hoje 80% dos nossos estudantes entram por cotas pelo SISU, dentro da UFSM, todos esses estudantes têm esse apoio dentro da nossa instituição. Então, eu queria que vocês, colegas, e até a Rosane, nessa questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falassem um pouquinho da experiência de vocês, se vocês também têm nas instituições de vocês esse problema com essa questão do apoio psicológico, porque é uma questão que tem me angustiado também, e a nossa PRAE, que é a nossa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, tem um programa bem legal que se chama Nenhum Estudante a Menos, que é um programa de assistência que atende esses estudantes com BSE, que é o benefício socioeconômico,
no auxílio de não deixar que esses estudantes abandonem e não evadam da instituição quando eles têm essas dificuldades de manter o vínculo, de não conseguir cumprir a carga horária mínima, de não conseguir manter essa questão de apoio, né, psicológico dentro dessa área. Desculpa se eu falei muito rápido, mas eu tenho essa tendência a tagarelar quando eu fico nervosa, e com este monte de gente aqui nessa sala eu fico meio nervosa também. Então, muito obrigada pela oportunidade, obrigada pela fala, muito legal, e, por favor, compartilhem os slides e depois da gravação para a gente passar para os colegas. Ô Marcos, antes de passar para você, acho que eu vou só fazer as vezes da pessoa chata aqui, e é mais num sentido de que a gente está num grupo de estudo, viu, Gleice? Acho que várias das questões que você trouxe, a gente vai ter essas discussões em outros encontros, assim. Acho que a Rosana fica à vontade se quiser comentar, mas a gente vai ter uma série de outras discussões, sobretudo essa interface com a saúde mental. Então, como a ideia é de um grupo de estudos, e a gente pediu para a Rosana, baseado nos textos, acho que eu queria mais que a gente tentasse se focar nisso. Desculpa até ser um pouco mal educado, Gleice, mas é porque a gente tem uma série de atividades aí, pelo menos até outubro, assim, e aí a gente vai conseguir, não sei se abordar todos os temas, né, mas uma boa parte, acho que, de várias questões que mexem com a gente mesmo. Não tem problema, não precisa se estressar de ser chato. Pessoal, Carlos, acho que também a gente podia, todo mundo que quiser perguntar, vamos limitar aí 1 minuto, 2 minutos para fazer a pergunta, pode ser? Pode ser. Vai lá, Marcos. 1 minuto e meio, vai. Bom, obrigado. Eu queria reforçar o agradecimento à professora Rosana. Eu acho que foi uma apresentação que trouxe muitas questões para além daquelas que estão nos textos, né? Eu trabalho na Universidade Federal do Pará, só para me apresentar brevemente, no campus de Belém, né? E eu não trabalho diretamente com a frente de permanência e assistência estudantil, mas eu acredito que é um tema que nós, enquanto pedagogos, técnicos em assuntos educacionais de uma instituição que tem uma série de ações que, por vezes, não estão integradas, a gente tem que olhar para essas questões, né? Então, assim, eu trabalho com uma assessoria acadêmica específica em uma unidade, né, que oferece cursos de formação de professores, e a gente tem, não só lá, né, em outros espaços, a gente tem acompanhado muito esse debate sobre a docência universitária, né, e a gente vê muito essa falta dessa relação, né, dessa integração entre essas diferentes perspectivas de atuação desse profissional nas unidades acadêmicas, nas instituições, né. Então, eu queria falar um pouquinho, perguntar um pouquinho, né, pedir para a professora se puder aprofundar, sobre essa questão da dimensão simbólica, que me chamou muito a atenção, porque a compreensão que eu tinha até o momento era muito essa perspectiva do auxílio financeiro, dessa dimensão material, né, e quando ela traz alguns episódios, né, que ela vivenciou como professora de Sociologia da Educação, né, algumas concepções, alguns argumentos dos seus alunos, né, isso me inquietou bastante, porque isso é uma coisa que a gente vivencia muito no nosso cotidiano institucional, que é em relação a essas concepções, a essa lógica que as pessoas trazem, né, e que afeta essas relações entre os estudantes, entre estudantes e professores nas instituições, né. Então, se eu queria ouvir um pouquinho em relação aos desafios que a senhora vislumbra em relação a ações que estejam direcionadas para essa questão da dimensão simbólica. Obrigado. Rosana, Respondo, Carlos? Vai respondendo. Se aparecer outras, a gente emenda depois. Tá bom. Bom, gente, obrigada pelas questões. Eu estava aqui pensando, enquanto vocês falavam, que foi difícil para mim preparar essa apresentação, porque justamente eu fiquei tentando condensar muitos assuntos e muitas preocupações de pesquisa
e de observação em pouco tempo, né? Então, acho que talvez tenha ficado algumas coisas muito, assim, apenas enunciadas, né? Mas cada tema abordado aqui, como vários dos que vocês trouxeram, acho que merece um aprofundamento muito maior, né? E que bom que vocês vão ter essa oportunidade aí de vários encontros, né? Para aprofundar. Então, assim, seguindo mais ou menos pela ordem aqui, né? Carlos trouxe uma questão importante, né? Eu vou comentar alguns aspectos. Eu vi que a Arlene da UFRJ acabou de sair da reunião agora, porque eu ia comentar justamente em relação ao trabalho lá da DIPED, que é a Divisão de Apoio Pedagógico da nossa Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? Que eu acho que é muito importante a gente pensar essa dimensão do apoio pedagógico, como você trouxe, Carlos, como um componente de ações direcionadas para um grupo específico de estudantes, né? É possível que, sei lá, a gente não tem esses números, mas é possível que, sei lá, 80% dos nossos estudantes não precisem de nenhum apoio pedagógico específico, né? Eles se viram, né? Como eu vi outro dia numa tese que eu participei da banca há um tempo atrás, eu tinha uma professora da medicina que falava assim, os nossos estudantes vêm prontos, a gente só não pode estragar, né? Então, esse era, vamos dizer assim, era o modelo de estudante que se tinha, principalmente nos cursos mais seletivos das nossas universidades federais, até bem recentemente, né? Então, se os professores tinham essa visão, quer dizer, quando começam a chegar alunos que não estão prontos, né? Que não estão... que o problema é só não estragar na linguagem dela, né? Claro que isso vai trazer demandas específicas. E aí, eu acho que o lugar, por exemplo, de uma divisão de apoio pedagógico dentro de uma pró-reitoria de assuntos estudantis, ele passa a fazer todo sentido, né? Que é algo que, no caso, por exemplo, da UFRJ, a gente tinha, quer dizer, primeiro a nossa pró-reitoria é de ontem, né? Ela tem 2 anos de criação, né? Então, está ainda em construção, mas, assim, mesmo quando ainda era superintendência, essa área pedagógica ela era muito acanhada, era muito restrita. Eu acho que ela agora ganha mais dimensão, pode ganhar um espaço maior e precisa para justamente dar conta dessa especificidade. Agora, o que eu queria trazer, que talvez eu tenha falado um pouco rápido, e é uma questão que a minha aluna a Bruna também está aí assistindo, né? Eu e Bruna temos conversado bastante sobre isso, como a gente pensa essas ações que são, por exemplo, ofertadas por uma pró-reitoria de assuntos estudantis, por uma área pedagógica de uma pró-reitoria, que atingem todos os estudantes, como você falou, até de uma maneira mais centralizada, ou por exemplo, eu esqueci o nome da colega que falou de Santa Maria Gleice, né? Ela falou que ela trabalha num setor de apoio pedagógico que é dentro da Faculdade de Formação dos Professores e que atende, né, a vários cursos, etc. Então, um aspecto é algo que pode ser desenvolvido dessa maneira. E o outro, que eu acho que a gente não tem muito como escapar, vamos dizer assim, para pensar a permanência, se a gente realmente quiser pensar nessa perspectiva mais orgânica que eu estava falando aqui, do engajamento estudantil, do pertencimento, etc., né, uma coisa muito mais integrada, a gente tem que olhar caso a caso, a gente tem que olhar área por área, a gente tem que olhar curso por curso, se for possível, né? Então, eu acho que a gente vai viver essa tensão dentro das nossas instituições, já está vivendo, mas acho que não podemos de maneira nenhuma pensar que essas coisas se excluem, entendeu? Porque existe uma tarefa, existe uma demanda que é para um apoio pedagógico de uma forma geral, existe uma demanda que é para assistência estudantil, que tem um papel fundamental, importantíssimo dentro de toda a instituição, e existe algo que a gente vai cair num universo mais micro, até porque as nossas instituições, muitas delas são muito grandes, né? A gente não tem como... É muito difícil ter uma política para milhares de estudantes quando você está falando de permanência, né? O desafio da permanência é exatamente você pensar das grandes políticas universalizadas como metas, como orientações, e você conseguir aterrissar quase que na história de vida de cada aluno, né? Se a gente for pensar em 2 extremos, né? Então, quais são as ações institucionais possíveis e necessárias e adequadas para a gente olhar em cada escala dessa, vamos dizer assim,
A gente tem que pensar no que é mais macro, no que é mais geral, e vai ter que chegar lá no... E aí, por exemplo, a Gleice traz a questão da saúde mental. O que é o tema da saúde mental, se não a gente pensar nas idiosincrasias, na individualidade, na subjetividade de cada estudante, né? Então, é uma tarefa imensa, né, se a gente pensar do ponto de vista de implementação de políticas, né? E aí a nossa pesquisa ela fica o tempo todo dialogando com essas ações institucionais e com o que é necessário implementar, né? Então, assim, essa era uma questão mais relacionada com o que você comentou, Carlos. E a outra história é esse negócio do desenvolvimento acadêmico, né? Isso aí, uma vez eu fui numa reunião do Fona Praça, quase me bateram quando eu falei dessa história de que se o desenvolvimento acadêmico era uma boa ideia, porque, afinal de contas, tinha alguma contrapartida, aí, enfim, eu lembro que depois eu fiquei muito quietinha sobre isso, porque eu não tinha ideia do tamanho da polêmica que isso significava. Mas eu acho que é isso, quando a gente está discutindo em termos de pesquisas, de análise, de aprofundamento, a gente deve enfrentar todas as questões. Então, eu te digo que do que eu conheço da experiência do desenvolvimento acadêmico, eu não conheço a da Unirio, a colega aqui até botou o nome exatamente que tem, né, na Unirio, que é semelhante, mas da UF, que eu conheço um pouquinho mais, eu acho que ela é uma solução que traz alguns benefícios, sim, porque ela possibilita justamente que o estudante seja beneficiado pelo critério socioeconômico, porque ele passa por uma definição de perfil, né, de que ele tem uma demanda de apoio financeiro, mas essa associação da bolsa dele está relacionada com um engajamento dele em algum projeto que pode contribuir para a permanência. Então, assim, eu acho que das alternativas que a gente tem conhecido e vivenciado, e tido a oportunidade de analisar ao longo dos anos relacionado a isso, me parece um experimento interessante. Eu acho que a gente teria que ver, seria o ideal, seria fazer uma pesquisa avaliativa disso agora, né? Será que na UF isso representou, de fato, uma redução do abandono, enfim, um melhor desempenho acadêmico desses estudantes, né? Tomara que sim, eu não sei realmente, porque eu não conheço pesquisas, não sei se a Eustana tem algum aluno trabalhando especificamente nisso, então, ou se tem outras pessoas lá pesquisando, mas eu acho que seria necessário. E o fato é que eu acho que tem uma dimensão até pragmática aí, né? A gente está vendo uma situação de encolhimento dos recursos da assistência estudantil. Infelizmente, né, nós nem entramos no tema da conjuntura nacional aqui para a gente não se deprimir de vez, né? Mas se a gente pensar do ponto de vista de orçamento, enfim, o que a gente tem no Ministério da Educação hoje, prioridade para a universidade pública, etc., né? Não vou me alongar aqui. Efetivamente, a gente já está vivendo há alguns anos essa redução de recursos e isso não tem sinais de que vai melhorar. Então, a gente talvez tenha que fazer, sim, essas escolhas difíceis, que são, talvez, focalizar mais, né, pensar, bom, com esse recurso que a gente tem, o que de melhor a gente pode fazer e, quem sabe, essa pode ser uma das alternativas, né? Mas, como eu te falei, isso aí não é um tema pacífico dentro do debate da assistência estudantil, né? Bom, sobre o que a Gleice trouxe, né, da questão da saúde mental, eu já toquei rapidamente, né, mas eu acho que isso aí, do que eu tenho visto também, é algo que está se apresentando fortemente como uma demanda muito maior do que os serviços das universidades conseguem atender, né? No caso da UFRJ, né, a gente tem um atendimento psicológico que é infinitamente aquém da demanda crescente, né, e principalmente agora no momento que a gente está vivendo. E eu acho que a gente... uma coisa que você falou, Gleice, que eu fiquei pensando, você falou assim, o apoio pedagógico acaba se convertendo em apoio psicológico. Eu acho que isso aí é algo que a gente tem que pensar com mais cuidado, né, porque os requisitos profissionais, né, as formações, a capacitação profissional para lidar com essas diferentes demandas, elas são
diferente, né? Então, o que me preocupa é que a gente acaba tendo que fazer, às vezes, né, desse atendimento psicológico, porque ele vai surgindo, a demanda vai aparecendo e a gente tem que dar conta, mas eu acredito que a gente tem que pensar quais são as responsabilidades e os resultados possíveis, né, que profissionais para fazer cada uma dessas atividades. Eu e a Bruna, a gente recentemente terminou um artigo que vai sair num livro sobre a monitoria de apoio pedagógico da UFRJ, que é um programa que é ligado à pró-reitoria de graduação, porém é voltado para o apoio pedagógico. Então, veja só, né, novamente, quer dizer, tem essa complementariedade aí de que ele tem essa dimensão, né, acadêmica e pedagógica, mas ele acaba, no caso da experiência que a gente analisou, que é o da Faculdade de Educação, ele está tendo também uma tarefa de, vamos dizer, de ampliar a filiação, né, de trazer dimensões informativas sobre a universidade, sobre o curso, e de aumentar esse senso de pertencimento. Se a gente for pensar de uma maneira genérica, assim, sem muito aprofundamento, até essas ações de apoio pedagógico, muitas vezes elas acabam quase virando uma terapia de grupo, né, porque os estudantes chegam lá, eles falam das dificuldades, falam do que eles não conseguem, e que não tem concentração para estudar, etc, etc. Mas, de novo, eu queria chamar a atenção para esse limite aí, né, essa linha aí que a gente tem que pensar para a efetividade desses serviços, né. E trazendo a partir do que o Marcos colocou, né, eu acho, Marcos, que é interessante você ter trazido essa dimensão, a questão de aprofundar a dimensão simbólica, porque quando a gente começou a estudar permanência, né, lá, sei lá, uns 10 anos atrás, né, quando eu entrei na universidade como docente, a gente estava muito focado no aspecto financeiro, no aspecto material, né, dessa dimensão material, financeira, econômica, da sobrevivência, principalmente dos cotistas, desses alunos de primeira geração na universidade. E a dimensão simbólica, ela apareceu para a gente a partir de trabalhos da Diane Reis, por exemplo, lá da UFRB, professora da Federal do Recôncavo, trabalho do Wilson Almeida, que está na UFABC agora, enfim, a nomenclatura era um pouco diferente, mas todos eles começaram a trazer essa dimensão, olha, não é só olhar para o econômico, a gente tem que olhar para outros aspectos, só que é interessante porque naquele momento a gente inseria o pedagógico e o acadêmico dentro do simbólico, entendeu? A gente olhava quase como só dois polos, assim, não, um lado é a dimensão material, a gente tem que olhar isso, porque se o aluno tiver bolsa, vai evadir, e o outro lado, tudo que não era material, a gente empacotava, vamos dizer assim, dentro do simbólico. E, na verdade, ao longo dos anos, o que a gente está descobrindo é que não dá para tratar assim, né? A gente tem que olhar algo que é, assim, o simbólico, o que a gente está delimitando como simbólico? Não sofrer discriminação, se sentir pertencente, se sentir acolhido, não sofrer bullying, né? Não se sentir peixe fora d'água, etc., né? Não se sentir agredido, sofrer violência simbólica né? Por parte de docentes, de técnicos, de colegas. E tem a dimensão que é do aprendizado, né? A dimensão acadêmica, pedagógica, enfim, de como estudar essas coisas que o Carlos trouxe aí também, né? Como é que você estuda, como é que você organiza seu tempo, etc. Então, eu acho que é bom a gente poder fazer essa subdivisão, porque cada uma delas tem as suas particularidades e a instituição tem que enfrentá-las de forma complementar, né? Acho que é isso. Não sei se tem mais questões. Se alguém tiver alguma questão, aparentemente aqui pelo fórum ninguém se inscreveu, Rosana. Eu só queria depois avisar para o pessoal que quando a gente terminar, ainda está aberto, alguém quiser falar com a Rosana, mas quem puder ficar mais para a gente combinar as próximas etapas, as próximas atividades do grupo de estudo. Então, só para a gente finalizando as perguntas para a Rosana, aí a gente fica aqui. Tranquilo, gente? Alguém quer fazer alguma questão para a Rosana?
Tem uma questão por escrito aqui, Carlos, da Elana Miranda. Isso. Deixa eu ver, só que eu não li, peraí. Peço que comente um pouco mais sobre a assistência estudantil, particularmente a contribuição do PNAES na questão da permanência, uma vez que esta política pública tem como finalidade ampliar as condições de permanência. Essa diferenciação entre permanência e assistência é interessante, mas no que diz respeito a essa política, ela busca incentivar a permanência, certo? Ok, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok, a gente já... Ó, alguém da UF colocou aqui que concorda. Enquanto a Rosana vai pensando aí nessa resposta da assistência e da permanência, eu acho que ela já deixou um gancho para quem estiver atrás de um tema para mestrado e doutorado, de repente investigar, a princípio são esses do Rio de Janeiro, os programas que eu me lembro de cabeça, mas a gente deve ter outros em outras unidades da federação para fazer. Então, acho que quem tiver aí nessa perspectiva de seguir um estudo, acho que é um tema muito interessante, e acho que ele vai permitir, por exemplo, para a gente, a Rosana citou algumas discussões não muito tranquilas no Fonaprace, que a perspectiva do serviço social talvez seja um pouco diferente da gente da educação, né? De pensar esses programas como integração e não só como direito do ponto de vista do recurso, material, mas acho que quem concluir essa pesquisa, com certeza vai poder contribuir muito com os nossos argumentos e não ser só um achismo. Acho até que a Rosana super toparia também orientar um trabalho dessa natureza, etc. Acho que até já tem a orientadora aqui, quem quiser. Ele já está fazendo a propaganda da orientadora, muito bom isso. Bom, eu vou comentar então essa pergunta aqui da Elana Miranda, né? Assim, só reforçar essa ideia que eu já tinha colocado antes, né? Quando a gente se preocupou em fazer essa diferenciação entre permanência e assistência, isso surgiu da nossa inquietação com a assistência muito focada nos aspectos materiais, né, e nos aspectos financeiros dentro das políticas das universidades, né? E isso era o que a gente via, né, a partir do que era oferecido como ações de assistência, né, naquele momento. Então, a gente ficou refletindo, pensando sobre o que a gente estava vendo na UFRJ, em outras instituições, da seguinte forma: bom, a gente não pode pensar que apenas a assistência vai, vamos dizer assim, resolver todos os problemas da inserção e do sucesso acadêmico dos estudantes, né? E, novamente, como eu falei antes, nem todos os estudantes vão necessitar de assistência do ponto de vista financeiro, porém, todos precisam permanecer para concluir seus cursos, né, com bom desempenho. Então, a gente começou a expandir a ideia da permanência para ela poder se converter, vamos dizer, numa grande, como a gente falou ali, é o que está entre o início e entre o ingresso e a conclusão do curso. Permanência é tudo que o estudante vive no período que ele está no seu percurso universitário, certo? A assistência, ela entra como uma dimensão dessa proposta de permanência, né? Mas você pode ter ações de permanência que não são necessariamente voltadas para os alunos numa situação de maior vulnerabilidade, né? Por exemplo, tem uma pesquisa que eu gosto muito do Manuel Neto, que é uma tese de doutorado na UFMG, e que ele estudou o caso da PUC de Minas Gerais, né? Ele é professor da PUC, em que ele analisa o papel que tem a inserção em projetos de pesquisa como fator de permanência, né? Outro tema de pesquisa, já que a gente está aqui leiloando o tema de pesquisa, o tema da extensão. Extensão universitária, gente, é uma das melhores formas que a gente observa, né? Eu também quero conhecer mais pesquisas sobre isso, não conheço muitas, né? Mas eu agora estou começando a escrever sobre a experiência do meu grupo PET, Conexões de Saberes, que é um grupo voltado para alunos de origem popular. Quer dizer, o que o PET oferece em termos de permanência?
é gigantesco, entendeu? A possibilidade desses estudantes interagirem com outros aspectos, né, do trabalho universitário, a gente faz oficinas em escolas, enfim, tem toda uma dimensão que vai muito além do fato de ter uma bolsa ou não, né? No caso do PET, por um acaso ele tem a bolsa, mas os alunos que participam em extensão, muitas vezes até redefinem as orientações profissionais de formação. Então, assim, se a gente pensa monitoria, outro dia eu e Bruno fizemos a listagem de todas as bolsas que a gente tem na universidade que não são ligadas à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? A gente elencou lá como 7 ou 8 programas, né? Monitoria, iniciação científica, iniciação artística, extensão, PET, iniciação tecnológica, PIBID, etc, etc, etc. A bolsa de apoio pedagógico mesmo, que oferece bolsa para os monitores. Então, todos esses programas são fundamentais. Então, quando a gente pensa permanência, ele vai abarcar todas essas ações, certo? E a assistência ela vai ser mais direcionada para os alunos em situação de vulnerabilidade. E aí, sim, ela dentro da assistência, como a gente estava falando, ela pode se expandir não só para ações do ponto de vista financeiro, mas também para outros tipos de ação. Eu acho que a gente precisa se movimentar por aí, né? A Michele se inscreveu. Eu queria falar sobre a pergunta da Elana e o comentário que a Rosana fez agora, do papel do PNAES, né? Eu acho, para a gente, do apoio pedagógico, o PNAES, ele teve, sem dúvida, ele tem uma importância muito grande e inegável. Os nossos serviços de apoio pedagógico, na maioria das universidades federais, eles começam a existir ou ganham força após 2007, com o PNAES, que prevê o apoio pedagógico como uma das áreas da política de assistência estudantil. E no levantamento sobre os serviços de apoio pedagógico, a gente vê que essas ações elas estão nas progrades ou nas pró-reitorias de assuntos comunitários e estudantis. Né? A gente tem uma experiência diferente, que é a da Federal de Santa Maria, né, que está na reitoria, um órgão da reitoria, mas, em geral, é praxe e prograde. E sempre nessa concepção, né, de que o apoio pedagógico, ele deve ser um atendimento prestado a todos os alunos. E aí, de acordo com o PNAES, a gente deve, sim, oferecer dentro da universidade prioridade para esse público que é o público-alvo das ações do PNAES, especialmente se esses serviços estão na assistência estudantil, mas, em geral, as ações conseguem abarcar todo o público da universidade. Então, não há contraditório, né, em dizer que o apoio pedagógico é uma ação de permanência, pensando que ele deixaria de atender o que está no PNAES, porque o PNAES mesmo fala que as ações são para todos os estudantes, com prioridade para aquele público que é atendido, principalmente pelas ações prioritárias. E aí, Rosana, você tinha falado do levantamento que vocês fizeram em 2015 pelos sites, né? No final de 2017, começo de 2018, eu fiz o levantamento sobre o apoio pedagógico. E as informações, né, e assim, a própria instituição dizia se tinha apoio pedagógico e o que era o apoio pedagógico na instituição. E a gente concluiu que 100% das instituições têm alguma ação que eles chamam de apoio pedagógico, né, classificam como apoio pedagógico. As ações são bem comuns, né, poucas coisas diferenciam, mas são atendimentos individuais, acompanhamento dos alunos assistidos na condição acadêmica, né, os alunos que tiveram um desempenho acadêmico baixo, palestras, oficinas, e aí algumas diferenciações uma bolsa para participar
de evento, empréstimo de material, né, isso também foi classificado. Mas eu acho interessante para a gente ver como cresceu o apoio pedagógico e que esse crescimento se deve muito a essa discussão de permanência, de democratização do acesso e da permanência nas universidades federais. Então, não é pergunta, né? Eu queria só fazer um comentário. E aproveito para agradecer, Rosana, muito. Michele, desculpa, só te perguntar, esse levantamento que você fez, ele está em algum texto, está publicado, ou é o material da sua tese? É um material da minha tese, eu publiquei está num trabalho de um anal do CLABS, anais do CLABS. Depois a gente se comunica, então, para conhecer. Tá eu queria agradecer, Rosana, quem quiser falar ainda depois, mas eu só vou aproveitar a oportunidade para agradecer a sua participação, por você ter sido super solícita para atender o nosso convite. É sempre muito bom ouvir você falando, ler os seus textos também. É uma fala clara, bastante objetiva, eu gosto bastante. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês pelo convite. Eu vou só aproveitar o gancho do que a Michele falou. Acho que já faz várias reuniões dessas virtuais que a gente está prometendo o livro, sabe aquele, Rosana, que você também contribuiu com o capítulo e que você até aborda um pouco da conjuntura. O que aconteceu com aquele livro? O livro ele está pronto há um bom tempo, mas a gente estava aguardando a parte do financiamento e a gente recebeu hoje a resposta, agora à tarde, de que, de fato, o livro vai seguir para finalização dele, né? Que o recurso financeiro saiu. Então, eu acho que algumas coisas que a gente conversou hoje, citando algumas experiências das universidades, ou um pouco desses dados que a Michele citou, a gente, usando os dados dos próprios autores e dos serviços do livro, a gente também chegou a conclusões muito parecidas dessa, que em breve a Michele vai publicar também na tese dela, mas que de alguma maneira dá para a gente ir pensando. E tem também as reflexões da Rosana num capítulo introdutório. Então, eu imagino que em meados de outubro, aí, seguindo o tempo oficial da editora para trabalhar com o material, que são de 60 dias, então acho que para o final de outubro, que é quando a gente, em tese, também tem as nossas programações aí do grupo, provavelmente a gente faz aí uma atividade, né, para divulgar oficialmente o livro, circular o livro, convidando todo mundo. Então, só para aproveitar esse gancho. E na linha da última fala da Rosana sobre os projetos de extensão, etc., a Camila, que vai participar com a gente, falando um pouco da teoria do tinto, ela, digamos, estudou bastante o papel das atividades extracurriculares, né, que acho que era esse o termo que a gente usava há uns anos atrás, e não tanto extensão, né? Então, a Camila investigou o quão importante essas atividades extracurriculares ou de extensão impactavam na questão do desempenho acadêmico dos estudantes. Então, apesar de não ser o foco do dia que a Camila vai estar com a gente, eu acho que todo mundo que também tiver essa perspectiva, já fica aí o convite para estar conversando com a Camila Fior, que é uma das pessoas que a Rosana citou no artigo, para falar um pouco dessa perspectiva de trabalhar com extensão. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta para fazer para a Rosana. Raquel, fica à vontade. Oi, professora Rosana, boa noite. Parabéns aí a vocês todos pela organização do grupo. É muito bom estar com vocês, a gente poder trocar, que muitas vezes a gente se sente muito sozinho, né, nos nossos espaços. Meu nome é Raquel, eu sou pedagoga da UERJ, e eu trabalho há alguns anos no antigo Núcleo de Acolhida ao Estudante, que agora virou DASPB, que é Departamento de Acolhida, Saúde Psicossocial e Bem-Estar, que está vinculada à nova Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que foi criada pela UERJ agora em março. A UERJ não está vinculada ao PENAS, né? Então, enfim, a gente não segue aí os preceitos do PENAS, mas a gente tem uma política de assistência muito antiga dos estudantes, né? A primeira universidade a implementar a política de cotas, enfim.
E eu acho que um desafio que eu vejo no meu trabalho enquanto pedagoga é justamente a articulação com os outros profissionais, que foi o que a professora Rosana colocou. Eu acho que um primeiro desafio do pedagogo ou do TAI na assistência estudantil é, primeiro, o que é o papel do apoio pedagógico, né, numa universidade, já que tudo dentro da universidade é pedagógico, né? A docência é pedagógica, as atividades de extensão são pedagógicas, todas as ações dentro de uma instituição de ensino atravessam o pedagógico. Então, onde ficaria o pedagogo do apoio pedagógico dentro de um cenário institucional em que tudo é pedagógico? E o meu setor, ele foi criado não como um setor de apoio pedagógico, mas eles, desde o início, mesmo quando era NASCE, Núcleo de Acolhida ao Estudante, ele foi criado como uma equipe multiprofissional, e com um foco muito maior na saúde mental. Então, nós temos 3 psicólogos, eu sou a única pedagoga, e nós tínhamos uma assistente social. Então, acho que sempre foi confusa a definição dos papéis de cada profissional, porque muitas vezes a gente recebe da instituição uma demanda que ela chega como doença, né? Como demanda psicológica ou psiquiátrica, quando, na verdade, a gente tem questões pedagógicas que perpassam essa demanda psicológica também. Às vezes o estudante já está num nível de sofrimento grande porque ele não se sentiu acolhido, porque ele não se sentiu inserido, porque ele não compreende, não consegue escrever bem, reprova muito. E aí chega num nível de sofrimento que ele é encaminhado para o psicólogo, né? A demanda maior que eu percebo é puro psicológico, não tanto para o pedagógico. Não dos estudantes, mas mais da instituição. A instituição encaminha o aluno para o psicológico. Esse aluno tem problema, precisa do atendimento psicológico. E muitas vezes, quando chega no nosso serviço, a gente vê que ele tem outras questões ali que perpassam o pedagógico, muitas vezes a assistência social também, né? É muito difícil esse trabalho, eu acho, multiprofissional na assistência, e definir claramente os papéis, né? Não sei se a professora Rosana poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Esse é o desafio do meu trabalho ao longo de 7 anos, entender que o trabalho é multi e a gente precisa dialogar, eu o tempo inteiro tenho que dialogar com as psicólogas, com a assistente social, mas onde começa e onde termina o meu trabalho pedagógico, o seu trabalho psicológico, sem a gente perder a dimensão do todo, né? Enfim, não sei se eu consegui explicar muito bem, mas acho que esse é o desafio maior que eu sinto no meu trabalho. Obrigada a todos vocês, obrigada por estarem aqui, por compartilharem as experiências conosco. Carlos e Michele, respondo, vemos se tem mais alguma questão, porque também já são 15 para as 8, né? Acho que você pode comentar, acho que automaticamente a gente já percebeu que esse é mais um tema para a gente explorar em alguma atividade. Acho que a Rosana tem algumas contribuições e está fazendo nessa área, mas talvez a gente possa pensar pessoas, talvez dialoguem da área da psicologia, ou chamar uma pessoa do serviço social, uma da psicologia, uma da educação física, e fazer um debate já mais multiprofissional, interdisciplinar. Mas fica à vontade para comentar, Rosana. Tá. Eu perguntei mais no sentido de, então já seria a minha última participação, vamos dizer assim, né? Porque eu tinha me programado mais ou menos até 7h30, né? Então, acho que e vocês ainda vão continuar um pouquinho, né? Raquel, obrigada. Eu acho que pelas manifestações que houve aqui nos comentários, sem dúvida, muitas pessoas também concordaram exatamente com a tua perspectiva. Eu acho que isso é interessante, que você trouxe uma outra dimensão, vamos dizer, uma outra forma, né, dessa questão aparecer, que é não do pedagógico para o psicológico, mas do psicológico para o pedagógico, né, fazendo esse caminho, e, de novo, aquilo que a gente falou, né, as linhas são tênues. No caso, eu queria trazer rapidamente só uma reflexão sobre a nossa experiência da UFRJ, que a gente tem as nossas comissões de orientação e apoio acadêmico, né, as COAs, né, que cada coordenação de curso tem uma. E isso que você narrou, né,
muitas vezes é o que a gente se defronta nessas comissões. Elas são formadas por docentes, às vezes tem participação de técnicos e discentes, às vezes não, né? Mas elas têm essa tarefa justamente de, vamos dizer assim, receber diferentes demandas e fazer acompanhamento dos alunos. A questão é que é isso, muitas vezes o aluno chega ali com uma demanda que a natureza da necessidade, da vulnerabilidade da situação que ele traz, ela extrapola em muito o que uma comissão de apoio, de orientação e apoio acadêmico pode atender, né? E aí, justamente, a COA acaba fazendo esse trabalho de encaminhamento, né, daquele aluno para, enfim, serviços específicos, que nunca tem, muitas vezes não tem, né, o atendimento, a demanda é muito maior, etc. Então, eu acho que o que você trouxe reflete justamente essas fronteiras tênues aí, que não tem muito jeito a não ser um trabalho multidisciplinar mesmo, né, mas o que a gente observa, né, e aí, claro, acho que a gente esbarra novamente na questão das nossas limitações institucionais, de recursos, etc., que muitos desses serviços estão absolutamente subdimensionados, né? Então, a gente tem, para fazer um trabalho realmente, né, que resulte em bons resultados para os alunos, etc., isso teria que ter um número de profissionais ali muito maior. Então, eu sei que, eu não sei, a sensação que eu tenho toda vez que a gente conversa com alguém da área de assistência estudantil, de apoio pedagógico, etc., você sente sempre aquela sensação de uma certa angústia, né, e de estar assim, estou enxugando gelo aqui, né, eu sempre atendo e depois aparecem muitas outras demandas, né, e muitas vezes, óbvio, né, que não é uma vez que você vai conversar com o aluno e vai resolver, né, isso tem que se estender por uma coisa mais permanente. Então, assim, eu acho que tem uma agenda aí também que é da restrição de recursos, da restrição, né, do tamanho dessas equipes e que acho que gera muita preocupação nossa aí também, né? Mas temos escolhas institucionais para fazer, né? Eu acho que é importante pensar o quanto elas conseguem as instituições conseguem dar conta, né? Bom, acho que é isso. Acho que a gente pode encerrar com a professora Rosana, pelo menos encerrar por hoje. Acho que depois de uma rodada é possível a gente retome novamente alguns conceitos e explore mais, e convide a professora Rosana para seguir aqui com a gente debatendo. Então, eu queria agradecer a disponibilidade da Rosana, não só agora, mas acho que em várias atividades aí que a gente tem participado. Eu acho que não falei isso na apresentação, mas para ficar registrado, eu acho que a professora Rosana ela é uma militante também, digamos, da área da educação como um todo, e do que a gente vem a chamar de democratização, de um espaço. Então, é muito bom, assim, poder estar jogando ideias, e acho que muitas coisas a gente está conversando mesmo, né? Então, é isso, Rosana, queria agradecer a participação, e, na verdade, é um até breve, tá? Hoje é um tchau, mas é um até breve, para voltar com a gente aqui. Tá ótimo. Bom, eu também agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, conversar com vocês. A gente sempre, né, reflete conjuntamente, aprende, é muito bom. Eu até queria pedir, eu sei que a Ruth vai estar aí acompanhando, e se vocês puderem talvez avisar as próximas reuniões, se a gente tiver oportunidade, até gostaria de acompanhar. Fiquei feliz com a notícia do nosso livro, então espero também ter notícias dele. Bom, se você puder compartilhar os slides com todo mundo, Carlos, e aí tem meu e-mail lá, quem quiser também entrar em contato, a gente pode... Quem for se candidatar, né, para fazer... Pois os editais, né, sempre tem essa possibilidade. Gente, então é isso, eu vou deixar aqui vocês continuarem, vou me despedir, e um bom resto de reunião aí para vocês, tá? Obrigado, boa noite. Rosana. Um beijo, tchau. Bom, gente, é isso. Acho que está todo mundo relativamente um pouco cansado, né? Rendeu bastante, aí praticamente 2 horas aí de conversa, debate, apresentação. A ideia é a gente pensar nos encaminhamentos das próximas atividades. Acho que é coisa rápida, mas
para a gente pontuar, né? Além dos possíveis temas aí que surgiram hoje. Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim, né? Pessoal, então, acho que quem ficou aqui é todo mundo participante do grupo, né? Michele, acho que se quiser parar a gravação, talvez, não sei, ou a gente grava também para mandar para quem...